Oi, gente, doutora Shane aqui. Hoje nós invadimos o consultório da doutora Carolina Godoy. Doutora Carolina Godoy, ela é mastologista e tem um trabalho muito legal em consultoria de amamentação. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre a amamentação e vários outros assuntos. E o primeiro, Carol, é o que existe de fato e de fake na relação entre amamentação e câncer de mama. Bom, a amamentação, ela tem a capacidade de reduzir a chance de câncer de mama, né? Mas ela até um certo ponto a gente consegue isso. Então, para mulheres que engravidam e amamentam antes dos 30 anos de idade, a gente tem uma proteção, principalmente abaixo dos 25 anos de idade, né? Então, para essas mulheres que engravidam e amamentam jovens, a gente tem uma diminuição do risco de câncer de mama de mais ou menos uns 4% para a mulher que amamentar um ano, né, os 12 meses amamentando. E esse benefício da amamentação, essa diminuição do risco, ela aumenta a cada gestação. Então, uma gestação 4%, numa segunda gestação mais 7%, e assim vai. Mas para mulheres jovens, acima dos 35 anos de idade, a gente não tem benefício nenhum para diminuir o risco do câncer de mama. Sim, os benefícios da amamentação para crianças são indiscutíveis, Sim. né? Uhum. Indiscutíveis. Mas uma outra questão que também chega bastante para nós é como fica a amamentação após a paciente ter passado por um tratamento de câncer. Então, após o câncer de mama, a amamentação vai depender do tipo de cirurgia que essa paciente foi submetida, né? Então, muitas pacientes fazem a mastectomia, que é retirada toda da mama. Então, nesse caso, essa mama, ela não vai ser possível de amamentar, Sim, sim, não né? tem lactação na mama Não tem vazia. nada, sim, Sim. né? Mesmo naquela cirurgia que a gente preserva a pele, a areola e mamilo, não é para ter glândula mamária nenhuma ali, então é para ela não conseguir amamentar. Se a paciente fez um quadrante, né, e geralmente o quadrante ele é seguido de radioterapia, essa paciente ela vai conseguir amamentar, só que a produção ela pode ser reduzida, né? Então a gente tem que já preparar essa paciente para o fato de que ela pode amamentar, mas pode ser que não seja uma amamentação tão efetiva naquela mama, né? Certo. E aí uma coisa que se tinha medo, na verdade, é a amamentação nessas pacientes que tiveram câncer de mama, ela vai aumentar o risco de recidiva, né? Vai aumentar o risco de um segundo câncer de mama? Não aumenta, né? Então não Sim, existe uma contraindicação. Primeiro, não existe contraindicação para uma mulher que teve câncer de mama engravidar, sim, desde que a paciente esteja estável, com doença controlada, né? sim, E amamentar não vai trazer nenhum malefício para ela, sim. né? Na Isso verdade, só faz o bem, só né? faz o bem, com Uhum, certeza. sim. Carol, e aproveitando que a gente está conversando sobre isso, eu queria só fazer mais uma pergunta relacionada à cirurgia, porque assim, também existe um medo muito grande de algumas pacientes jovens que têm alterações de mama, seja gigantomastia ou tem uma mama muito pequena, uma hipomastia, e elas ficam muito apreensivas com a questão da amamentação, de Uhum. se submeter a um procedimento cirúrgico mamário, e isso acabar afetando a amamentação. Então, aquelas pacientes que colocam prótese de mama, por exemplo. Então, mama pequena, aumenta, só coloca prótese. Isso não vai atrapalhar em nada a amamentação, desde que a cicatriz não seja em areola, né? Então, às vezes na areola, dependendo do que for lesado ali no trajeto para colocar prótese, pode dificultar, mas eu acho que a maioria hoje em dia coloca por baixo, Sim, sim, né, no sim, sulco, né? sim, Então, nesses casos não atrapalha em nada. Às vezes nessas pacientes, quando elas começam a amamentar, o reflexo de ejeção, que é aquele primeiro leite que sai, pode ser que ele saia com um pouco mais de força, né? Então, às vezes o neném às vezes pode relatar, às vezes o engasgo, às vezes ele se joga um pouco para trás porque o leite sai com mais força, mas é isso que muda. Nas pacientes que fazem a redução da mama, que aí daí é uma cirurgia um pouco maior, né, assim, em termos de sim, mexer com a arquitetura da mama. isso aí pode, em alguns casos, às vezes dificultar ou impedir a amamentação, depende do quanto for mexido nessa mama, né? O quanto precisa ser tirado de tecido mamário para, né, Para poder fazer. para poder fazer a Eu cirurgia. sempre coloco essa questão quando as pacientes me procuram e são ainda muito jovens, até mesmo porque
infelizmente, muito jovem, ela só pensa naquele momento agora, Sim. né? Ela não consegue fazer essa projeção de futuro, com raras exceções. Mas a gente sempre fala, principalmente na gigantomastia, é necessário você reduzir, até porque algumas pacientes têm atrapalha o crescimento, a prática de esportes, uma Sim. série de coisas que é necessário fazer redução. Mas sempre a gente tenta não reduzir demais e preservar o tecido abaixo da areola para deixar compacto ali, de maneira que a gente consiga ter tecido mamário suficiente. Sim. Mas, Carol, queria que você contasse outra coisa. Como que funciona essa sua consultoria de amamentação? Eu nunca amamentei porque sou mãe adotiva e meu filho nasceu de baixo peso. Então não deu tempo esperar, né? Porque do nada, o telefone tocou, você é mamãe. Né? Não tem prolactina assim, pá. Sim, não. E aí ele nasceu muito pequenininho e a pediatra falou: olha, não dá pra gente ficar colocando ele no peito para estimular você lactar, porque eu tenho que dar muito leite para ele. E aí a mamadeira é muito mais fácil, né? Sim. Quem vai para mamadeira não volta para o bico do peito vazio, né? Que daí de alguém que acabou de saber pelo telefone é vazio. Sim, não tem nada, E né? aí, no fim das contas, essa parte eu não vivi. Mas como que funciona essa consultoria? Como que você trabalha? Eu amei seu espaço aqui. Já estou querendo até engravidar, mas eu não posso. Ai, bom, na verdade, assim, a amamentação parece que é muito fácil, né? Parece que é só intuitivo, você coloca o nenê, sai mamando, né? Com algumas mulheres isso realmente acontece, né? Mas isso não acontece com todo mundo, né? Então, a grande maioria ela vai aprender a amamentar, o nenê tem que aprender a mamar, né? E isso leva às vezes algum tempo. E as primeiras horas, né, os primeiros dias, ainda ela tá na maternidade, a grande maioria das lesões elas acontecem ali, as lesões no mamilo, né? Porque a pega incorreta, às vezes amamentando de qualquer jeito, numa posição não tão confortável, numa cama de hospital. Então ali já começa o problema, né? E logo em seguida ali, 48, 72 horas, vem a pojadura, que a mama aumenta muito de tamanho, que a gente chama isso de descida do leite, né? E se essa mama ela não for manejada corretamente nesse tempo, aí ela continua esse processo de machucar e tudo mais, né? Então a consultoria de amamentação ela serve para isso, né? O ideal é que ela comece já logo Durante ali, a gestação. né? Na gestação, a mãe já vai se preparando, a hora que o nenê nasce, né, ela tem que ter toda a orientação para evitar os problemas que podem acontecer ali, Sim. né? E para que essa amamentação ela flua, né? E além disso, não é só questão de pega, de posicionamento. O que se vê muito é alteração na mamada do nenê. Às vezes, então, ele tem um problema de sucção, uma disfunção oral, então ele não suga corretamente. Esses nenês, às vezes, eles nascem com torcicolo, né? O pescoço tortinho, por conta da posição dentro do útero, ou um trabalho de parto muito prolongado, né? Tem os nenês que têm o freio de língua, né, que às vezes não é só aquele piquezinho no hospital, né, tem uns freios de língua que a gente não consegue ver, assim, a gente tem que examinar para ver que tem, né, então tudo isso junta, né, e afeta a amamentação, né, e o que acontece aqui comigo, né, sendo mastologista, chegava muitas pacientes, lógico, há muitos meses às vezes amamentando, com mastite, com abscesso de mama. Muito mais frequente do que a gente imagina. Sim, com o mamilo machucado, e às vezes sofrendo com a criança dor. sofrendo com fome. Sim. Né? Porque daí não consegue amamentar na maneira que tem que amamentar. Sim, aí começa a ter baixo peso, aquela mãe sofrendo. Então, por conta disso tudo, de tanto ver isso, eu falei, não, tem alguma coisa por trás disso, né? E aí eu fui estudar amamentação, né? E aí a gente começa a ver um outro mundo e os porquês de tudo isso, por que vai acontecendo, por que tem mastite de repetição, por que tem abscesso de repetição, né? Por que tá machucado esse mamilo, né? Então, são várias coisas aí por trás. Então, eu acabei entrando nesse mundo por conta disso. Né? Ah, mas que bom para todo mundo que você entrou nesse mundo. Pois é. Porque realmente, não, eu falo assim, brincando nessa questão de, lógico, que tem todos os encantos de ser uma mãe adotiva.
Mas eu acho que esse momento da conexão, da amamentação, é muito difícil no começo, as pessoas fantasiam a maternidade. A verdade é essa, né? Existe uma fantasia da gestação, da maternidade e da amamentação, né? Tem todos, assim, uma série de detalhes que tem que ser observados, mas que quando, acho que esse é um momento muito gostoso, né? Porque Sim. mesmo de colocar aqui e dar a mamadeira já era um momento mãe e Uhum. filho muito gostoso. Sim. Então, acho que a conexão na amamentação, e lógico, sem falar nos benefícios, é, é que são assim, não tenho inquestionáveis, Sim, é para a né? mãe Da do bebê, né. amamentação para a mãe e para o bebê. Uhum, sim. Carol, muito obrigada por nos receber aqui, Ah, eu que né? agradeço, muito Perturbando a sua bom tarde. conversar com você, imagina, não perturba É nunca. verdade. Não, e nós estamos nos devendo, né? De fazer alguma É coisa. verdade. É verdade. Que a gente só fala, A né? gente só fala, não faz nada. Então tá. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem deixar nos comentários que a doutora Carolina vai responder.